Serginho, Bela, cara, bela história. esse teu tema é genial. Eu tenho algumas perguntas, tá? Mas eu quero começar com uma e a gente vai trocando aqui. Para o pessoal que talvez não entenda direito, o que que significa porque hoje é muito comum a gente falar jornada, o Customer Experience, entender sobre a perspectiva do cliente, mas o que que é a jornada do paciente, né? A jornada, quando a gente fala especificamente do setor da saúde, e se você acha que no contexto que a gente vive hoje, se isso mudou. Então, essa primeira coisa é que o Covid-19, ele transformou a gente como sociedade de uma forma geral. Eu acho que não vamos voltar a ser os mesmos, em É todos os verdade, sentidos. com certeza. E eu queria te saber, será que essa pandemia que aconteceu, atingiu o mundo inteiro, ela vai mexer com a jornada do paciente? Não? O que que você me diz sobre isso? Isso é um tema bastante amplo, mas a resposta é sim, sem medo de errar, porque falar de jornada, a nossa jornada mudou, né? A Sim. jornada que a gente ia de casa para o trabalho, agora a gente vai do quarto para a sala, para a cozinha, para o banheiro e fica ali nesse. A jornada já mudou, né? Radicalmente. Agora, esse tema jornada, eu vou aqui fazer inclusive uma mescla aqui da prática com a teoria, né? Porque a jornada do paciente, a gente poderia mudar aqui a jornada do paciente para a jornada do herói. Esse tema, na verdade, ele foi emprestado aí de um grande estudioso, que é o Joseph Campbell, Campbell. que, que estudou a jornada do herói e ele encontrou padrões na vida de personagens importantes, seja ele qual for, né? Um livro, de um filme, e personagens da mitologia, etc. E ele encontrou um padrão aí que existe e é um padrão que, inclusive, que atrai as pessoas, né? Quando a gente assiste um desenho da Disney, por exemplo, por que a gente fica ali atraído, a gente se emociona, a gente chora, a gente sente raiva, que a gente entra naquela história, e a Disney, por exemplo, tem uma grande capacidade de fazer a gente entrar nessa história. E quando a gente fala de jornada do paciente, ela está intimamente ligada a essa jornada que a gente chama de jornada do herói. E quando a gente fala, então, especificamente do paciente, é óbvio que ela mudou, né? Não tem como ela não sofrer impacto. Vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando atualmente com uma instituição, com médicos, né, que montaram uma instituição, que é a Fundação Proar, que trabalha com doenças respiratórias crônicas. Um dos grandes temas que tem sido abordado atualmente tem sido a asma. Daqui a pouco vamos falar de GPLC, etc. Mas vamos olhar para a asma especificamente. Uhum. No caso da asma, por exemplo, eram muito focadas no uso da bombinha, se bombinha mata, Uhum. Higiene da casa, poluição e tantos outros temas ligados à doença, à asma em si. E os posts continuavam, inclusive. E a gente, quando começou a história do Covid, a gente começou a acompanhar a rede social, tem um grupo chamado Asmáticos no Brasil, e a gente viu lá que, na verdade, a demanda ali tinha mudado. As pessoas queriam saber se o Covid matava mais o paciente asmático ou não. Eles queriam saber, por exemplo, se eles deveriam continuar usando a bombinha ou não. Mas tudo em torno do Covid. Então, se a gente fosse comparar com a jornada do paciente com asma de 6 meses atrás com a jornada hoje, certamente a gente vai perceber que essa, como diz o Campbell, essa chamada para a aventura e os desafios que ele encontra nessa jornada mudaram, porque agora a necessidade dele é saber o seguinte: eu vou morrer de Covid porque eu tenho asma? Uhum. Uhum. Não é mais do tipo, eu vou morrer de tanto usar bombinha. Ele está querendo saber se ele vai morrer de Covid, ele quer saber se ele é um paciente crônico e mais suscetível ao Covid, como é um paciente hipertenso e diabético. Ele é o grupo de risco? Esse é um exemplo. Tem outros, né, que a gente poderia citar aqui. Então, certamente a jornada foi impactada, né, e a gente precisa olhar com muito carinho para isso. Né? E na tua experiência, você vê que essa jornada, a adoção, porque existem hospitais e hospitais, né? Existem clínicas e existem profissionais e profissionais que vão ter esse conhecimento. Uns vão achar uma besteira, que eu já ouvi, e outros, através da prova, da análise disso, porque eu entendo que tudo hoje é data, né? Então, a gente vai ter... Esse processo é um processo sério, é um processo que você vai mensurar, você vai analisar cada jornada, cada etapa. Você acredita que a adoção disso
Eu acredito que é um caminho sem volta, mas você acredita que é um caminho sem volta para todo o sistema de saúde? Porque a gente fala muito disso, e muito mais talvez em hospitais, mas eu vejo que isso serve para tudo, para a clínica. O sistema está cada vez mais integrado. Então, a primeira coisa é se você vê que algum setor a adoção está maior de um setor ou de outro, quando a gente fala de saúde. O outro ponto é dos profissionais que nela atuam. Você vê que, eu sempre falo que para promover a experiência do usuário, antes você tem que promover a experiência do employee. Então, eu sempre falo, antes do usuário tem o employee, o employee experience. Ou seja, é fundamental, eu vi que você veio para o Brasil fazer algumas coisas disso, é fundamental conscientizar e educar as pessoas exatamente o que é a jornada do paciente, promover a melhor experiência para ele de atendimento, de todas as etapas que nela consistem, para depois fazer isso bem feito. Como que você vê a adoção disso no Brasil, Sérgio? Ou a diferença, eu não sei se você consegue já ver na Europa, em alguma dimensão mais global, aonde que está mais rápido, aonde que não? Assim, eu tenho comparado, há 2 anos eu sou professor de Customer Journey aqui numa faculdade em Paris, chama a EMLV, École de Management Leonardo da Vinci. E quando eu comecei a lecionar, eu tive que ampliar e sair do mercado farmacêutico e estudar vários outros mercados, né, para falar sobre o tema. Eu diria o seguinte, eu gosto muito de comparar o mercado farmacêutico com o mercado de consumo. Se a gente comparar esses dois mercados, o mercado farmacêutico em geral, incluindo a indústria farmacêutica, eu acho que a gente está muito aquém do que o mercado de consumo tem feito. Então, assim, acho que a gente tem um longo caminho a percorrer. Eu acredito que é uma ferramenta que, dentro desse mercado vou falar mercado de saúde, que aí eu incluo médico e outros profissionais da saúde, eu creio que nesse mercado de saúde, ou nesse ambiente, nesse ecossistema de saúde, as pessoas, especialmente a indústria farmacêutica, conhecem a ferramenta, utiliza a ferramenta, mas utiliza pouco. Eu acho que a gente tem uma Ferrari na mão e está andando a 50 por hora. E eu estou falando isso comparando com o mercado de consumo que está a 200, a 300 por hora. Está tirando... Eles já estão muito na frente. Então, o que eu vejo é, em termos de adoção, a indústria farmacêutica, se a gente pensar, ela adotou o conceito jornada do paciente, ou jornada do cliente, vamos dizer assim, eu acho que ela está em vias de adoção, mas ainda é muito lento. Tanto é que, por exemplo, tem muitas empresas que ainda falam da jornada do paciente. A gente quis colocar esse tema, jornada do paciente, porque é um tema que, já sei o que vão falar, mas eu prefiro falar sobre a jornada do cliente, porque não existe só o paciente nessa jornada. Existe o paciente, existe o cuidador, existe o pagador, existe o dispensador, existe o cuidador não prescritor, estou falando de enfermeiro, fisioterapeuta, por exemplo. Então, tem tantos agentes aí que precisam ser estudados, e ele varia em termos de importância e em termos de sequência ao longo da jornada, desde o awareness até a fase de adesão, ele varia, né, de acordo com a sua especialidade, né? Então, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda tem uma ferramenta, mas ainda a gente fica olhando para a ferramenta, como você falou, a gente fica olhando para a ferramenta como dado, como data, né? E tentando extrair algum insight, extrair alguma informação dali que nos ajude a fazer. Porque acho que a gente ainda está na fase do querer fazer. Ao passo que a jornada é uma ferramenta poderosa para a gente estudar, para termos insights. E o insight não é fazer coisas. O insight é entender quais são as emoções que as pessoas... Porque a jornada é feita de pessoas, né? Tem paciente, tem médico, todo mundo que está ali, ela é feita de pessoas. Então, a gente estuda as pessoas. E o objetivo da jornada, então, é estudar o que está por trás das tomadas de decisão. Seja de um paciente de se automedicar, seja do paciente não procurar ajuda médica, seja de um cuidador que não toma as devidas precauções, ou um cuidador que não acredita que o paciente tem a doença, ou seja, um médico que, às vezes, uma desculpa para não prescrever porque não tem acesso, mas o que está por trás daquela tomada de decisão, que a gente chama de emoção, né? E a gente tem uma tendência de olhar para a jornada, olhar para o dado e ficar querendo analisar aquilo ali e falar, já sei, deu o gatilho, tem o insight, e ele não virá. Então, eu acho que a adoção acontecerá no dia que nós olharmos para a jornada e não só queremos utilizar
dados numéricos, dados de pesquisa, mas a gente para a tomada de decisão. Que são pessoas, você estuda neurociência, você Sim, sabe disso, sim. né? A gente é muito baseado ainda em estudo clínico, principalmente no mercado, o ambiente de saúde, está baseado em dado clínico, né? Preto no branco, evidência, e ficamos com um certo medo até de investigar as emoções, mas quando a gente começar a fazer isso verdadeiramente e extrair, eu acho que aí sim a gente vai poder dizer, estamos adotando mais fortemente a jornada do paciente para o nosso contexto de saúde, né?